Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, nesse nosso Brasil que, depois do Carnaval, está retomando as suas atenções para as pautas da política, economia, da nossa realidade concreta. E dentro desse contexto, o tema que está chamando mais atenção é uma manifestação que está sendo convocada agora para a Avenida Paulista no próximo dia 25 de fevereiro, pelo ex-presidente da República, o inelegível, alguns dos seus apoiadores implicados criminalmente e também por supostos líderes religiosos que de fato são líderes políticos, líderes partidários, porque essa é a função que eles estão desempenhando. É a crônica de um desastre anunciado. Porque nada que possa acontecer nessa manifestação acarretará algum resultado positivo para o bolsonarismo, para a figura do inelegível e para essas pessoas que estão implicadas criminalmente. E essa manifestação, que é uma grande miscelânea, ele poderia ganhar um título, né, como sendo uma espécie de picareta, pseudo-gospel golpista, que vai reunir essas pessoas todas e outros incautos que apareceram ali e que ainda não estão implicados criminalmente, mas podem pegar a sua senha para entrar nessa fila também. Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, as contradições, por que essa coisa não irá dar certo em hipótese nenhuma, mas antes de mais nada quero convidar você que está chegando agora o nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, vamos aqui aos temas, né? Tem situações muito interessantes que estão acontecendo aqui no Brasil. Em primeiro lugar, eu já conversei com vocês aqui muitas vezes, né, quando as análises que nós compartilhávamos aqui no nosso portal apontavam que a figura do inelegível iria para a cadeia assim que ele perdesse a imunidade, assim que houvesse uma troca no comando da PGR, assim que eles fossem expostos diante de muitos crimes, isso está se confirmando e essa visão ela está sendo cada vez mais compartilhada por vários segmentos na sociedade brasileira. Até os remanescentes da direita mais orgânica, vamos dizer assim, como a gente vê nas vozes aqui do veículo da Jovem Pan, por exemplo. Aqui o título é "Bancadas do PL no Congresso veem possibilidade de prisão de Bolsonaro". Em cima vem análise, ala do PL vê risco de prisão de Bolsonaro. Então, gente, isso está sendo já debatido de uma forma absolutamente normal, porque algumas rupturas, né, aconteceram para impactar que esse tipo de percepção seja vista, inclusive, pelas pessoas da direita, né? O começo dos enfrentamentos, o não recuo do ministro Alexandre de Moraes diante de todas as ameaças que ele sofreu, do Supremo Tribunal Federal e agora com a Procuradoria-Geral da República, né? A democracia aqui do nosso país, ela venceu esse golpismo. Agora está na hora dessas pessoas prestarem contas, né? Bom, e aí a tática que sobrou para essa gente é a tática do desespero. Mas alguém desesperado já não está raciocinando muito dentro de parâmetros de racionalidade. A pessoa está indo pelo instinto de sobrevivência. Isso se reflete, inclusive, nas ações jurídicas, né? Vocês imaginem só, a figura do inelegível, que dificilmente recebeu não na vida, né? Ele receber nãos dos seus advogados, dizendo, olha, a coisa está preta para o teu lado, tá? Você vai entrar pelo cano. E ele diz, olha, faça alguma coisa, não interessa, vão também para o combate. E aí apelam, né? Bolsonaro pede afastamento de Moraes de investigação sobre suposto golpe. Olha só, então, primeira nomenclatura aqui, né? Não é suposto golpe, né? Pela tentativa de golpe, porque não há suposição alguma, né? Há uma realidade concreta. Então, um deslize aqui da manchete, né? E essa história não vai colar, como a gente já conversou aqui várias vezes, né? Porque se toda vez que alguém ameaçar um magistrado, né? Fizer com que haja um impedimento ou suspeição desse magistrado, a gente não teria bandido nenhum julgado no Brasil e no mundo, né? Então não vai colar, enfim, mas eles estão tentando ali fazer o que podem. E aí a gente chega aqui a algumas situações muito curiosas. A senhora Michele, que anda separada de fato, né, da figura do Bolsonaro, e a gente já conversou aqui algumas vezes sobre essa questão, e essa separação, ela não se formalizou ainda porque há um interesse político, tanto de Michele Bolsonaro,
quanto de Jair Bolsonaro. Porque nada explica afastamentos rotineiros, né? São pessoas que não conseguem conviver mais uns com os outros ali, né? Essa história que eles falam de família, isso já virou uma farsa há muito tempo. Ninguém se entende ali. A Michelle não se entende com os filhos de Bolsonaro do primeiro casamento, do segundo casamento. Eles não elogiam, eles percebem que ela é um sujeito político e pode ocupar um espaço. Então, há um sentimento de desconfiança. Vocês imaginem só se a primeira ex-esposa do Bolsonaro acredita muito na terceira. Se a segunda acredita muito na primeira e na terceira. Então, é uma cisânia total. E aí surgem outros episódios que ninguém gosta de tocar, que são questões que dizem respeito à família, né, ou pelo menos a ideia de família, que, se expostas, vão revelar algumas contradições muito curiosas no meio dessa história toda. Então, a senhora Michelle, que está ganhando um salário muito alto, que ela nunca pensou em ganhar na vida dela, lá do PL, R$41 mil, fora de outras situações que ela já está começando a ganhar dinheiro também, como ela agora iria nos Estados Unidos fazer uma série de palestras em igrejas para expandir o conservadorismo brasileiro para os Estados Unidos, R$500 cada ingresso, né, de cada pessoa incauta que comparecesse a essa turnê que a Damares está fazendo lá. A Damares está botando um dinheirinho na bolsa também, né? Bom, e aí é o seguinte, ela está sendo convocada porque ela hoje é um agente político, né? Embora ela não esteja com o Bolsonaro. Vocês vejam, as idas e vindas são coisas assim, de gente que não se gosta mesmo, né? Até um amigo ficaria mais próximo do Bolsonaro do que a senhora Michelle, né? São coisas aí de fundo para desmontar, né? Que desmontam o discurso farsante que essa gente faz sobre o tema família, né? Bom, Michelle puxará oração em ato de Bolsonaro em São Paulo. Então ela está sendo convocada para fazer oração. E aqui na nota oficial tem uma peculiaridade que me chamou a atenção, que achei muito interessante. Após cancelar o tour em igrejas evangélicas, que faria pelos Estados Unidos, Michelle Bolsonaro confirmou a presença em ato convocado pelo marido para o próximo dia 25/2 em São Paulo. Durante a manifestação, ela deverá puxar uma oração pelo Brasil. E por seu marido também, né? Pelo ex-presidente. Então, vejam só como é que a matéria está sendo colocada. E assim, ela vai defender o seu marido, vai dizer que o marido é inocente, que o marido nunca cometeu crime nenhum. Não, ela vai fazer uma oração pelo Brasil, né? Se dela, vai encaixar ali o inelegível na situação, porque pega mal, né? Se ela não fizer alguma coisa. E a gente vai vendo vários indicadores, né, da corrosão daquilo que eles colocam como bandeira e que é uma verdadeira farsa, né? No Natal antes do Bolsonaro perder as eleições, a Michelle fazia reuniões com criancinhas lá no palácio, né? Ela se fantasiava aqui de fada madrinha, sei lá, de Rapunzel, de Branca de Neve, distribuía bicicleta, e aqui musiquinhas ao fundo, né? Enquanto estavam no poder, também faziam apresentações aqui, davam os seus olas de Natal, né? Desejando Natal, Ano Novo. No ano de 2022, já tinha algumas cisânias no casal que fizeram que eles não aparecessem publicamente. E a gente vê matérias assim, né, na época, né? Brigas e unfollow, as tretas de Michelle com os 3 dos 4 filhos de Bolsonaro. Tem um momento que a Michelle parou de seguir o Bolsonaro nas redes. Quando isso acontece, isso é que eles chamam de unfollow, né? Acho que a pronúncia é essa aí. As pessoas botou para baixo, né? Não tá seguindo mais. Aí a gente vai vendo situações como essa aqui. Michelle embarca em voo de Brasília para os Estados Unidos e deve se encontrar com Bolsonaro em Orlando. A Michelle ficou no mês de dezembro, ela não foi com Bolsonaro para os Estados Unidos, ficou lá alguns dias e voltou para o Brasil com o seu maquiador, né? Essa figura que também gera muita celeuma nas redes sociais, né? Muitas maledicências. E ela voltou para o Brasil e ficou longe do Bolsonaro, e o Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Lembrem-se que Bolsonaro levou a grana dele toda que tinha em banco lá para os Estados Unidos, né? Por que ele fez isso, né?
Bom, e aí ela ficou no Brasil até surgir o escândalo das joias, os diamantes que tinham entrado aqui ilegalmente, se ela tinha embolsado relógio, se não tinha, como é que era essa história. Ela estava longe do Bolsonaro. Então o que ela fez? Ela voltou para os Estados Unidos dia 14 de março. Michele embarca em voo em Brasília para os Estados Unidos e deve se encontrar com o Bolsonaro em Orlando. Gente, situações muito complicadas, né? O Carluxo, que estava lá nos Estados Unidos, ele simplesmente saiu quando a Michele chegou e foi para Orlando. Isso mostra aí como a situação do clã, né? É uma situação totalmente apodrecida, né? Eu queria usar uma expressão mais leve, mas não dá, né? Filha de Carlos Bolsonaro e Marta Seilier nasce nos Estados Unidos. É uma questão que está gerando muita polêmica também, porque o Carluxo, quando ele vai para os Estados Unidos, ele não vai para Washington, onde estaria a mãe da sua filha. Ele vai para Atlanta, né? Um negócio assim, muito estranho, né? Esse cara teve um filho com essa mulher, mas ele não acompanha absolutamente nada, ele assumiu a paternidade 2 dias antes dessa mulher gerar a criança. É um negócio complicado, né? E eu já comentei aqui com vocês, e por que surgem todas as maledicências e interpretações? Porque no período que ele poderia ter tido uma relação sexual com essa mulher, ele estava no Rio de Janeiro, pelo menos ele estava marcando presença na Câmara Municipal do Rio de Janeiro nos meses de maio e junho. Então, como é que essa criança nasceu, né? E aí a maledicência aumenta porque no período em que poderia ter havido ali a relação sexual com a mãe, quem estava nos Estados Unidos era exatamente o senhor Jair Bolsonaro no dia 8, 9 e 10 de junho. Então, algumas situações elas fornecem combustível suficiente para acontecer esse tipo de situação. E aí dá para essa gente ficar falando em família, eles vão ter que mudar o discurso, né? Não dá para dizer mais Deus, pátria e família. Vai ser só Deus e pátria. Porque família eles não têm. Eles têm um ajuntamento de pessoas desagregadas que fazem esse discurso hipócrita, que defendem as famílias e atacam as pessoas que, de fato, têm uma preocupação com uma sociedade muito maior de sermos, né, todos nós, agressores das famílias, como se nós, os progressistas, as pessoas de esquerda, nós odiássemos família, né? Então, essa é a contradição que precisava ser exposta, né? Agora, hoje tem um Twitter aqui da Gleisi Hoffmann que vai na linha daquilo que eu tenho conversado com vocês, dessa manifestação, essa espécie de micareta, picareta, pseudo-gospel golpista, né? A Gleisi disse o seguinte: é estarrecedor ver Bolsonaro convocar um ato em defesa do Estado Democrático de Direito, que ele nunca respeitou e tentou abolir em sua fracassada tentativa de golpe. É chocante ver a mídia normalizar esse chamado e o próprio ato, tratando como coisa normal sem conotação crítica. Direito de defesa deve ser garantido a todos, e Bolsonaro terá a oportunidade de exercê-lo, em condições que foram negadas a outros na história recente. Mas não há nada de normal quando a democracia e a liberdade de expressão são invocadas pela boca de quem quis destruí-las e de quem atentou contra esse mesmo Estado democrático de direito que agora invoca. Vamos lembrar quem é Bolsonaro. Aí ela coloca ali uma série de questões que a gente sabe, né? Que defendeu a ditadura, que foi o presidente que montou o gabinete do ódio, montou a BRIM paralela, tentou fechar o STF, convocou desfiles de tropa em Brasília para intimidar a Câmara, e por aí vai. O roteiro é longo, né? E a fala de Gleisi Hoffmann também se une à minha e de tantas outras pessoas aqui nas redes sociais que mostram o golpismo que está por trás dessa manifestação. Portanto, ela tem que ser minada agora, ela tem que ser exposta para as pessoas que vão para lá, para que eles não se convertam naquilo que a gente sempre comentou aqui no nosso portal. O exército dos canjicas, né? Do conto de Machado de Assis, o alienista, que queriam ali destituir o líder o dono, né, do manicômio, a Casa Verde, o Simão Bacamarte, enfim. E no final todos se deram muito mal. E a gente pode ver essa história, né, nas palavras aqui dessa criatura. Esse é o propósito. Filmada com ministros é uma dinâmica de golpe. Assista a reunião para ver onde é que tem golpe. Ele prendeu gente
para ver se pressiona psicologicamente e fala contra Bolsonaro. Apreendeu os telefones de Bolsonaro. No final, não vou nem colocar muito, no final ele pede a destituição do ministro Alexandre de Moraes e a prisão dele, né? Esse é o propósito. Então, isso aí é crime. E isso tem que ser denunciado, tem que ser enfatizado por todos nós, né? Eu vou voltar a esse tema novas vezes aqui, porque é o desastre anunciado, isso não tem como dar certo, não. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Mais tarde eu volto. Tchau.